RCV Notícias. Já são 13 horas em Cabo Verde. Estamos a dar início ao Jornal da Tarde da RCV para esta sexta-feira, hoje 14 de junho, e abrimos com os títulos. Muito boa tarde. Pouco menos de um quarto das crianças e um quarto das mulheres em Cabo Verde são consideradas anémicas, condição considerada problema de saúde pública. Mais de 3 dezenas de famílias de Santa Cruz beneficiadas com energia limpa, sustentável e gratuita. Cabo Verde deve ver reconhecida a sua resiliência climática no próximo ano, de acordo com o resultado de um estudo. O CID desafia governos central e local a tomarem consciência da situação do turismo na Ilha da Boa Vista. MPD em Santiago Sul acusa câmaras da região de sonegarem aos seus trabalhadores a implementação do PCFR. PAICV na Assembleia Municipal da Praia pede melhor sintonia entre a Câmara e o Governo. O Presidente da África do Sul pode ser reeleito hoje após constituição de um Governo de Unidade Nacional. G7 decide atribuir 46 mil milhões de euros de ativos russos congelados como empréstimo à Ucrânia. Estas e outras notícias para acompanhar neste jornal, edição e apresentação do jornalista Anatólio Lima. Boa tarde. Amigo ouvinte da Rádio de Cabo Verde, muito boa tarde, seja bem-vindo a este jornal. Cerca de 21% das crianças e 25% das mulheres em Cabo Verde são consideradas anémicas, uma condição clínica que constitui um problema de saúde pública do país. Para contornar a situação, 2 alianças devem ser criadas, uma nacional e outra regional, entre os 15 membros da CDAO, com o engajamento dos técnicos e decisores dos vários setores de desenvolvimento social e económico. O primeiro passo é dado hoje aqui na Praia, com a realização de um ateliê de partilha de diálogo, também de fortificação dos alimentos pelos Serviços Católicos de Assistência Regional para a Saúde, Organização da Saúde da África Ocidental e o Ministério da Saúde de Cabo Verde. A Nani Vaz tem os pormenores. De acordo com os estudos relativos à hipovitaminose A, prevalência do iodo e anemia, 1 em cada 2 mulheres em idade fértil é anémica. Para a Diretora Nacional da Saúde, há muito que o país tem adotado políticas de fortificação dos alimentos, mas Ângela Gomes adverte que é necessário resolver o problema da anemia. A anemia ainda configura para nós um problema de saúde pública. A prevalência geral é de 43% e nas crianças de 21% e nas mulheres grávidas de 25%. Então isso quer dizer que ainda temos um trabalho árduo para se fazer. Passa muito com a educação alimentar e as estratégias que os governos têm tomado é a fortificação em massa, em larga escala, para criarmos medidas de políticas mais assertivas, principalmente no que tange a regularização dos estudos, para mantermos muito mais atualizados relativamente às prevalências desses micronutrientes no nosso sistema, na nossa população. Porque a nutrição e a saúde devem estar no centro de todas as estratégias de desenvolvimento, técnicos dos Ministérios da Saúde, da Educação, da Agricultura e Ambiente e, sobretudo, da Indústria e Comércio participam no ateliê de fortificação alimentar, uma medida que o Conselheiro Técnico Regional para a Saúde e Nutricional dos Serviços Católicos de Assistência, Maoli Sablá, considera que vai permitir maior controle da qualidade dos alimentos consumidos, principalmente os importados. Importação dos produtos que vêm do exterior não passam verdadeiramente por um controle eficaz. Assim, precisamos de um sistema de controle e seguimento. Deste modo, já encontramos vários laboratórios. Laboratório Nacional de Saúde Pública, que tem toda a capacidade de assegurarem que esse controle seja eficaz. Para isso, é necessário que haja uma coordenação entre todos os diferentes parceiros e é essa a razão da nossa missão. Porém, esperamos estabelecer uma aliança nacional. Nós vamos também constituir uma aliança regional que vai coordenar todas as estratégias e nós vamos continuar a mobilizar os recursos internos e externos para continuar a assistir os países na implementação das suas estratégias, porque é inadmissível que grande parte das nossas crianças e mulheres tenham carência de micronutrientes. A saúde é o primeiro capital para o desenvolvimento
desenvolvimento econômico dos nossos países. Togo vai ser o próximo país da CEDEAO a receber o referido ateliê. Controlar a qualidade alimentar e prevenir carência micronutricional nos 15 países membros é o objetivo dos Serviços Católicos de Assistência Regional para a Saúde e da Organização da Saúde da África Ocidental, com a realização do diálogo de partilha, que prevê também melhorar as políticas públicas e programas de fortificação alimentar. E 32 famílias das localidades de Libencha e Ribeirão Moura, no município de Santa Cruz, foram contempladas com energia limpa e sustentável nas suas moradias, sem custo nenhum, permitindo-lhes assim ter melhores condições de vida. Uma iniciativa da Câmara de Santa Cruz em parceria com a Fundação Canárias para o Controle de Doenças Tropicais, conforme Ângela Monteiro. Moradores de Libencha e Ribeirão Moura, em Santa Cruz, contam a partir de agora com a luz dentro das suas casas, conseguido com um chip verde, pois a cada casa instalaram 3 painéis solares com a capacidade de fornecer 1000 kW de luz e uma bateria de armazenamento com a mesma capacidade. Depois de vários anos à espera, hoje perspectivam melhorias nas condições de vida. Chuca, que é nosso vizinho, tinha assim motor que se marido traz ali em Portugal. Eu estava falando, não no cota. Não está cota, cara aqui é sem escuro, está a comprar gasóleo, não está bem, não está jornal. Aqui não vai praia, o ministro está falando para não comprar peixe, não está falando assim. Não, nunca tem luz. Nosso presidente de Arura está falando, mas tem vontade para trazer luz para ali. Já tinha um ano que eles gente lá de Canária, bem. Eles trazem foto, depois eles bem me falam, eles vão nos fotos, eles mostram. Nosso presidente que ele já vem, falou assim, ministro, não tem surpresa para nós. Eu falei, nós estamos trazendo um painel solar para ali. Ali é uma zona agrícola, onde não tem dificuldade as necessidades de produtos praticamente de agricultura, para nós nunca tinha um código guardado, mas com a implementação de novos sistemas de energia ali, não pode formar futuras famílias em condições de comprar uma geleira ou um arca, também de ter luz para carregar móvel, para a televisão, para ser tudo bem informado. Obrigado, Deus está pista tudo, vira com saúde que dá no mundo. Para ali, o ministro também estudava, eles têm que estar a Porto. Estava a Porto, estava a fazenda, eles fazem um trabalho. Ele mesmo deve ficar preocupado, ele deve ter com o dinheiro também para botene, para budas. Pessoas essas também, para fazer esse trabalho, deve ficar preocupado com a violência, ele vê. Projeto implementado pela Câmara Municipal de Santa Cruz em parceria com a Fundação Canárias para o Controle de Doenças Tropicais. O presidente desta fundação esteve presente no ato de inauguração e realçou que, diante do combate às alterações climáticas em todo o mundo, os investimentos nas energias renováveis do sol ou o vento tem de ser a aposta, defendendo que os projetos não devem ficar somente em promessas, explicando, pois, o motivo de terem envolvido neste projeto. Já o presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz, Carlos Silva, disse que o projeto enquadra-se na política de combate às alterações do clima, possibilitando às várias comunidades o acesso à energia limpa e renovável, que é um dos maiores recursos de Cabo Verde. Precisamos de aproveitar o sol para transformarmos o nosso sol em energia suficiente para podermos também transformar ou tratar a água do mar para podermos ter com que praticar agricultura, para podermos sobreviver, para podermos garantir segurança alimentar nutricional, para podermos garantir o rendimento e para podermos realmente garantir o verdadeiro desenvolvimento social, econômico e ambiental. Libencha e Ribeirão Moura contemplados com projeto de energia renovável no âmbito da participação de 2 técnicos da Câmara Municipal de Santa Cruz no Programa Internacional Campus África da Universidade de La Laguna, Tenerife. E a Praça Dom Luís, em São Vicente, acolhe hoje e amanhã a primeira Feira Agropecuária e Ambiental do município. Evento que tem por objetivo valorizar, divulgar a produção local e também criar oportunidades para dinamizar o agronegócio. A feira conta com 40 stands e é realizada pela Câmara de São Vicente em parceria com a delegação do Ministério da Agricultura e Ambiente na ilha. A Patrícia Martins tem os detalhes. O que de melhor se produz em São Vicente é o que pretende mostrar esta primeira feira agropecuária e ambiental do município.
facto realçado pelo edil Augusto Neves, para quem a iniciativa deve acontecer mais vezes também em outras localidades. Para a Câmara de São Vicente é um prazer enorme estar de apreciar aquilo que São Vicente está a dar. Notar que São Vicente, agricultura e pecuária é forte. É tanto produto não ter ali apresentado nessa feira, não devia fazer essa feira todo mês. E a Câmara Municipal sempre será uma amiga do ambiente, do agricultor, um dos criadores, no sentido de dar todo o apoio para seguir que seja atividade. É agricultores e criadores de gado, é que te colocam-nos no mercado todo dia o produto que nós te alimentar. Por isso, isto é um carinho especial da nossa parte e da Câmara Municipal. Trazer gados para a cidade é uma coisa extremamente inovadora e importante. Por isso, não aproveitar desse exemplo, não fazer mais feiras, não só na cidade, mas também em outras zonas. Certeza que a população te aderir. E trazer o nosso material de São Vicente para ali é uma riqueza de reforçar a força e o poder dessa ilha, e nós não queremos São Vicente sempre lá de cima. São Vicente sempre no primeiro lugar. São 38 os expositores. Os que falaram para a RCV manifestaram ter boas expectativas com o evento. Vamos estar com boa cara, não te esperar que ele vai continuar para vender, que não querer produto terminar amanhã não está trazendo mais fresco. Salsa, cebolinha, coentro, alface, mandioca de caiau. Tem diversidade de opções, produtos recicláveis, produtos de cestaria. A expectativa é de mostrar produtos produzidos pelas carências central de São Vicente, também numa questão de reinserção social. Amigos de Natureza tenta trazer diversos projetos que ele tem implementado e que ele tem de implementar. Essa imagem de marca, que é a reflorestação da ilha de São Vicente, também produtos transformados, derivados de leite, produtos também de carne, e não vai fazer resgate de algo que é tradicional, que é chacina, não trazer uma amostra, mas além de tudo isso também não trazer animais vivos, bovinos, caprinos, ovinos e suínos, mas numa perspectiva pedagógica. Os bichinhos, bocados de cor diferentes, para atrair pessoas que mais bem-vindas ali. Para mostrar o trabalho que estamos a fazer, me tornar a paixão no negócio. A Biosfera também tem a mostra de nosso trabalho, a parte de reciclagem e transformação de plástico, e depois nós também tem também sensibilização ligada à conservação e à preservação ambiental. Primeira feira agropecuária e ambiental de São Vicente, com 40 stands, hoje e amanhã, das 10 às 19h30, na Praça Dom Luís. E a resiliência climática de Cabo Verde será reconhecida no próximo ano. Isto é um resultado de um estudo de bioindicadores do meio marinho que está a ser feito por uma equipa nacional envolvendo técnicos do IMAR, apoiados por uma rede de parceiros. Uma informação que nos chega desde São Vicente com o José Pedro Santos. O desenvolvimento de estratégias de gestão sustentável dos ecossistemas marinhos é o desafio do estudo suportado pelo Ministério da Agricultura e Ambiente e a cooperação luxemburguesa, que na manhã de hoje, no Mindelo, foi apresentado aos demais parceiros envolvidos. O conhecimento do estado dos corais, ervas marinhas e microalgas será uma das vertentes importantes do estudo, indica Yara Rodrigues, vogal executiva do IMAR. Estamos a desenvolver este projeto de bioindicadores da resiliência climática, que quer responder a esta questão de como é que componentes diversos biológicos que são responsáveis por nos dar a resposta sobre a qualidade do ambiente, não é? Como é que está esta questão aqui em Cabo Verde? Então, adjunto a esses bioindicadores, nós também vamos analisar outros componentes, como poluentes diversos e também a microplástico, que é um tema que está muito assente no nosso dia a dia. Os planos de ação nacional para a conservação da biodiversidade, do ambiente, da ação climática e o Tratado do Alto Mar e os demais estudos realizados no país serão levados em conta nesse novo trabalho, conforme a bióloga Yara Rodrigues. Nós estamos a implementar 3 tipos de metodologias. Primeiro, um workshop, que é para fazer atividades com os nossos parceiros institucionais, mas também com a comunidade, e obter experiências passadas sobre projetos similares, mas também ter esse know-how, como, por exemplo, de comunidades pescatórias. Os pescadores nos ajudaram a fazer zonas de prospecção que nós podemos vir a analisar alguns desses bioindicadores. Com um orçamento que ronda 33 mil contos, o estudo terá uma abrangência nacional. Nós vamos em todas as ilhas de Cabo Verde, nessa segunda etapa, através de campanhas. Então vamos fazer campanhas científicas com embarcações diversas, com parcerias diversas. Aliás, é de se reforçar que este projeto tem mais de 18 parcerias, incluindo instituições nacionais e internacionais. Nós vamos juntos tentar responder a
esta questão de como é que nós podemos considerar organismos e fatores externos como sendo bons indicadores da qualidade ambiental. Posteriormente, esse estudo nos vai ajudar a responder mais uma questão sobre como é que nós podemos conservar melhor os nossos oceanos, porque muito obtemos deles. Um projeto que reuniu hoje no Mindelo os diferentes parceiros envolvidos para a definição das questões logísticas. Jornal da Tarde da Rádio de Cabo Verde, 13 horas mais 15 minutos. Vamos agora ao Parlamento, onde os deputados estão a discutir na generalidade a proposta de lei que procede à segunda alteração à lei orgânica do Ministério Público. Proposta de lei que, segundo a Ministra da Justiça, empodera o Ministério Público e torna-o mais eficiente. Luís António dos Reis está a acompanhar os trabalhos e traz-nos aqui o essencial. Luís António, boa tarde. Boa tarde, Anatólio. Boa tarde, ouvintes da Rádio de Cabo Verde. Na verdade, a proposta já foi discutida e aprovada, esta proposta, porque também a sessão já terminou há já alguns minutos atrás. Mas, regressando a essa proposta de lei sobre a alteração da orgânica do Ministério Público, que já dissemos acaba de ser aprovada na generalidade por unanimidade dos deputados presentes, a Ministra da Justiça, Joana Rosa, explica que as alterações visam criar as melhores condições para o funcionamento do Conselho Superior da Magistratura do Ministério Público, nomeadamente combater a morosidade e reduzir as pendências. Trazer soluções que permitam a intervenção do Ministério Público em algumas situações que hoje o Ministério Público vê-se às vezes com alguma dificuldade e também dada, eu diria, a omissão que acaba por criar, às vezes, alguns problemas. Eu posso citar, neste momento, a questão que tem a ver com a representação do Estado. O Ministério Público tem um entendimento em como quem representa o Estado fora, junto aos tribunais estrangeiros, internacionais ou regionais, que não têm competência para tal, e nós, portanto, precisamos clarificar esta matéria. Ao nível do Ministério Público também, está-se a propor a criação do Gabinete de Cibercriminalidade. Há a questão que tem a ver com a clarificação em matéria de gestão dos magistrados também, que é uma matéria que nós vamos a discutir de quem é a competência em relação à gestão. São conjunto de reformas cujo fim último é melhorar o funcionamento do Ministério Público e tornar este órgão mais eficiente, acrescenta a governante. Joana Rosa indica ainda que a intenção do Governo é ter o SIG funcional no início do próximo ano judicial e também a operacionalização do Centro de Mediação e Arbitragem para breve. O Centro de Estudos Jurídicos e Judiciários também para breve, porque é condição para que se possa garantir, eu diria, melhores magistrados e oficiais de justiça, conservadores, notários, oficiais ajudantes, agentes de segurança prisional. Está-se a querer criar um centro multidisciplinar que abarque a área da justiça, a exceção da polícia judiciária, e com valências e importância para o setor da justiça. Está-se a querer a formação de todos quantos queiram seguir a via da magistratura judicial ou do Ministério Público, de terem que receber uma formação para esse efeito e depois candidatar-se para a magistratura. Resumindo, Anatólio, dizer que as três propostas de lei que estavam aqui em discussão foram aprovadas, essas propostas, por unanimidade dos deputados presentes. São estes a proposta de lei que procede à segunda alteração à lei orgânica do Ministério Público, a proposta de lei que procede à primeira alteração à lei orgânica do Conselho Superior da Magistratura Judicial. Essas duas propostas foram votadas, portanto, na generalidade. Já a proposta de lei que aprova o Código de Justiça Militar, que a segunda alteração foi aprovada também por unanimidade na votação final global. Portanto, é o que, como já dissemos, a sessão, essa primeira sessão plenária de junho fica por aqui, terminou os trabalhos já depois das 13 horas. Portanto, os trabalhos já terminaram na Assembleia em relação a esta sessão, a primeira de junho. Um pouco antes da ordem do dia,
A OCID fez uma declaração política e fez uma análise da situação na Boa Vista e desafiou os governos central e local a tomarem consciência da real situação da ilha em relação ao setor turístico. O PICV e o MPD têm leituras diferentes sobre a matéria e o governo contraria as acusações, dizendo que tem transferido verbas para o município para execução de obras. A Carmelita do Rosário acompanhou e tem os detalhes. O CID, através do deputado João Santos Luís, na sua declaração política, começa por fazer uma radiografia de Boa Vista, para logo mais à frente afirmar que a situação que a ilha enfrenta tem afetado o desenvolvimento do setor turístico e aponta o dedo tanto ao poder local como ao poder central. Em uma análise cuidada dos dados acima mencionados, não será difícil chegarmos a uma nítida conclusão que a ilha da Boa Vista, tendo quase o triplo do território da ilha vizinha do Sal, tem igualmente a capacidade em 3 vezes mais de se desenvolver e dar uma excelente contribuição para a construção da riqueza nacional. Ora, para que isto aconteça, a ilha precisa de equipamentos essenciais e adequados e especial atenção das autoridades nacional e local. O difícil e precário acesso ao interior da ilha, água, energia, saúde são para o deputado João Santos Luís setores que carecem de mais atenção dos poderes, a bem da população que, ao se ver, já não acredita que venha a melhorar. O acesso às zonas consideradas periféricas encontra-se em péssimas condições de circulação, aumentando o risco de eventuais acidentes, ao mesmo tempo causando desmotivação de aparecimento de fortes investimentos no interior daquelas localidades. Por mais investimento que se tem feito no setor da água potável e energia na ilha, a população tem um preço de energia mais cara do que nas restantes ilhas. E existem falhanços, com frequência, na produção e distribuição de água potável para as populações mais retiradas do centro da cidade de Salrei. A ausência de investimentos na saúde descredibiliza o setor e as pessoas que lá vivem já não acreditam que este venha a melhorar tão cedo. O MPD entende, diz a deputada Elizabeth Évora, a tristeza dos boavistenses pela situação da ilha, sobretudo no que diz respeito às obras do centro da cidade de Rebil, que estão paradas e que, ao seu ver, resulta da incompetência da idilidade local. Em alguns casos, sim, o senhor deputado tem razão. Realmente, a ilha de Boa Vista, os boavistenses estão um bocadinho tristes com a situação da ilha, principalmente com a cidade de Salrei, que já está com a obra de Largo de Santa Isabel, já está há 4 anos, que a atual Câmara Municipal que teve capacidade suficiente para terminar uma obra, uma simples requalificação de praça. Também para falar que essa Câmara que teve capacidade suficiente, tanto que ele tem uma taxa de execução no Fundo de Turismo de 20%, ou seja, a SCA tem capacidade para apresentar projetos. O PICV, pela voz do deputado Elvis Lima, corrobora com as declarações da UCID e acusa o governo de não ter cumprido com as promessas e ter colocado a ilha em estado de abandono. A ilha de Boa Vista, que é o maior diamante de Cabo Verde, um dos pilares da economia nacional, atravessamos momentos difíceis e existe um sentimento de abandono por parte do governo central. As condições de saúde continuam a ser muito precárias. Se não vejamos, a ilha ainda depende por total das evacuações médicas e ainda se recorre à via marítima para evacuações de máxima urgência. Como é possível que a obra do bloco operatório, que arrancou em 2019, ainda esteja sem conclusão com toda a necessidade imperiosa que temos da mesma? Este governo prometeu uma estrada para ligação ao norte, que era prioridade do Dr. Ulisses Correia e Silva, em 2016. Já o governo, diz a ministra do Conselho de Ministros, Janine Lerlis, que há responsabilidades dos municípios para a execução de obras e cabe ao governo fazer as transferências, o que tem feito, o que contraria, de certa forma, aquilo que se tem dito em relação às transferências aos municípios liderados pelo PAICV. Já é recorrente a narrativa de que não se está a transferir dinheiro, verbas, valores para os municípios que são governados pelo PAICV. Prefere-se fazer esta narrativa do que virar-se para dentro e dizer: olha, senhores presidentes, trabalhem com mais afinco porque a vossa taxa de execução precisa ser melhorada. Senhores deputados, a taxa de execução de utilização do Fundo de Ambiente de Boa Vista é de 26%.
Agora, os senhores deputados vêm dizer que não se transfere propositadamente. Ou tem que perguntar ao Presidente de Câmara no IAS do Fogo como é que está a execução dele e se o Governo anda-lhe a recusar os reembolsos. Estão a perceber? Declaração política da UCID, através do deputado João Santos Luís, hoje do Parlamento, foi direcionada à Ilha da Boa Vista e seu desenvolvimento turístico, com reações do PICV, do MPD e do Governo, com leituras totalmente diferentes sobre a situação geral e real da Ilha da Boa Vista. E no período das questões gerais, a mobilização da água, sobretudo em São Nicolau, e a dívida pública estiveram em debate. Quanto à mobilização da água em São Nicolau, a ministra da Presidência do Conselho de Ministros e Assuntos Parlamentares anuncia a realização de mais 14 furos, 4 já com financiamento. No que toca à dívida pública, uma questão levantada também pelo CIT, o deputado do MPD, Luís Carlos Silva, diz que Cabo Verde hoje é um exemplo na matéria, com a diminuição de perto de 130% em 2026 para 115% atualmente. A Ednea Barros acompanhou e tem o essencial. Questões à volta da barragem de Banca Furada surgiu na sequência da intervenção do deputado do PAICV, Hipólito Barreto, que entende que há necessidade de mais investimentos para a mobilização da água em São Nicolau para alavancar o setor agropecuário na ilha. Defende que a seca não deve ser tomada como um entrave, já que essas ilhas estão no meio do oceano. Para dizer que desde Cabo Verde a Cabo Verde aqui tem seca, ou seja, nesse país, 99% de tal é água, menos de 1% que é terra, então não é seco. Assim, há incompetência para, assim, dar resposta às demandas. Vanusa Barbosa, do MPD, lembra que 700 mil contos estão enterrados em Banca Furada. O governo do PICV investiu na barragem Banca Furada, onde que ele enterra quase 700 mil contos. Se a política do governo do PICV fosse consistente relativamente à questão da água, ele tinha implementado um projeto que está a responder às necessidades da população sem que houvesse necessidade de chuvas. E não se fez isso. Portanto, não se tem nenhum moral de bem da lição de que Cabo Verde sempre foi seco. Depois de um debate entre o MPD e o PAICV sobre quem apresentou o melhor programa para mobilização da água, a ministra Janine Leles avança investimentos que vão ser feitos para a mobilização da água em São Nicolau. Existe uma previsão para fazer mais 14 furos, sendo que 8 vão ser feitos na Ribeira Brava e 8 em Tarrafal. De momento vai-se dar início com 4, porque já se tem o financiamento de 13 mil contos para esse efeito. Já o CID, na sua intervenção, levantou questões relativas ao financiamento municipal e à dívida pública de Cabo Verde. A dívida pública cabo-verdiana, segundo os dados de abril de 2024, rondam os 300.133 milhões de escudos cabo-verdianos, contrariando os 191.624 milhões e 500 mil escudos cabo-verdianos no terceiro trimestre de 2015. E a questão que nós gostaríamos aqui de chamar a atenção dos colegas é para definirmos de uma vez por todas quando é que nós temos aumento ou quando é que nós temos diminuição da dívida pública. Isto a propósito daquilo que disse o deputado Luís Carlos há bocado. Por um lado, diz que as câmaras receberam mais dinheiro do Estado, mas por outro esquece que os 10% é um valor fixo. O deputado Luís Carlos Silva, do MPD, recorre ao passado para justificar a taxa da dívida pública de Cabo Verde e diz que hoje o país é um exemplo nesta matéria. O PICV entregar um país como um dos países mais endividados do mundo. No tempo, anualmente ele paga cerca de 20 milhões de conto de serviço da dívida. E hoje, Cabo Verde é reconhecido para o mundo como tendo feito uma brilhante gestão de dívida pública. Dívida pública de Cabo Verde, na 2016, estava perto de 130%. No inicia o mandato, no colocar na rampa descendente, no tinha 2019, e teve que subir para a maior pandemia, e tinha na 150%, e hoje está na 115%, mas abaixo do que aquele que tinha na 2017. Na sequência, a ministra Janine Leles explicou que o governo aumentou o financiamento para os municípios, mas que é preciso verificar a taxa de execução. De 2007 a 2021, já foram transferidos para os municípios 1,7 milhões em matéria de realizações a nível do Fundo de Ambiente. A nível
Ainda do Fundo do Turismo, 1,9 milhões já foram executados de 2021 a 2024. Aproveita quem tem visão, quem tem estratégia, quem tem capacidade de execução e quem quer fazer e mostrar que realmente está a trabalhar para o... Ainda hoje, na Casa Parlamentar, levantou-se a questão da necessidade da deslocação da Pocilga em Sal-Rei, na Boa Vista, com o MPD e o PAICV debatendo de quem é a responsabilidade, apesar de reconhecerem que a sua localização representa um problema para a saúde pública. Jornal da Tarde da Rádio de Cabo Verde, já são 13 horas mais 29 minutos e meio. O presidente do Conselho Regional de Santiago Sul do MPD acusou hoje as câmaras da Praia, de Ribeira Grande, de Santiago e também de São Domingos de não implementarem o plano de carreiras, funções e remunerações PC-FR. Esta sonegação, denuncia Alcides de Pina, configura uma clara violação da lei. Especificamente do Orçamento do Estado, negando aos seus funcionários o merecido aumento de rendimentos para os quais tinham direito. Parece-nos que a oposição se uniu para estancar a reposição do poder de compra dos seus municípios, revelando uma total falta de compromisso com os valores que prometeram defender. Este não é certamente o Praia para Todos que foi prometido aos municípios da Praia. Esta não é a nova esperança e muito menos o novo rumo prometido respectivamente aos cidadãos de São Domingos e Ribeira Grande Santiago. Este é, antes de mais, uma traição aos municípios de Santiago Sul. O caso, acrescenta Alcides de Pina, assume ainda maior gravidade porque, lembra, todas as autarquias referidas viram aumentados os fundos de financiamento municipais. Câmara Municipal de Praia recebia 388 milhões de escudos em 2016 e passou a receber 642,7 milhões de escudos em 2024, quase dobro. Câmara Municipal de São Domingos recebia 106,8 milhões de escudos em 2016, passou a receber 177,2 milhões de escudos em 2024. Câmara Municipal de Ribeira Grande Santiago recebia 82,5 milhões de escudos em 2016 e hoje recebe 105,4 milhões de escudos. Como podem verificar, os aumentos do FFM foram muito superiores ao necessário para implementar os aumentos salariais dos colaboradores das câmaras. Para repor a legalidade, Alcides de Pina pede intervenção imediata de instituições de controle e defesa dos trabalhadores. A par da não implementação do PC-FR, o presidente do Conselho Regional de Santiago Sul do MPD acusou ainda os municípios da Praia, São Domingos e Ribeira Grande de Santiago de estarem em incumprimento para com o Instituto Nacional de Previdência Social, deixando os trabalhadores sem proteção social. E o líder da bancada do PAICV na Assembleia Municipal da Praia, Aquiles Barbosa, defendeu hoje a melhor sintonia entre a autarquia e o Poder Central. Só desta forma, considera Aquiles Barbosa, as câmaras estarão mais bem preparadas para responderem às necessidades dos municípios. Tem de haver parcerias. O país que temos, com os recursos que temos, não consegue funcionar. Os órgãos públicos, local e central, devem estar de mão dadas e a trabalharem conjuntamente para resolver os problemas das populações. Os atritos ou as questões de inconformismo político não podem fazer escola no município e continuar a prejudicar os municípios. Isso é muito grave, termos um país ou um município e não disponibilizar recursos que a Câmara tem direito para fazer face a reivindicações das populações. Reivindicações que os eleitos locais do PAICV estiveram a ouvir hoje dos moradores da Jamaica, bairro que enfrenta ainda alguns problemas, mas que, garante Aquiles Barbosa, a Câmara está empenhada em resolver. Temos ainda problemas, não? Esses bairros que surgem assim de forma desorganizada sempre têm problemas por resolver e os problemas não resolvem com um mandato só nem com os recursos que temos. Aqui há uma reclamação dessa placa desportiva, mas quando iniciamos o mandato estivemos aqui, reclamavam que a prioridade era essa estrada, resolvemos o problema da estrada. Agora estão a reclamar essa questão da placa desportiva, que é justo ter uma placa para as crianças, os jovens, adultos, ocupar os tempos livres. E tem um problema grande de desemprego aqui, também o alcoolismo aqui é muito grande. Clamam também por um jardim de infância para as crianças, porque as mães solteiras.
Por além do bairro da Jamaica, os eleitos municipais do PAICV da Praia estiveram igualmente a Chada Grande, Lem Ferreira e a Chada Bato, auscultando as dificuldades e os anseios das respectivas populações. Os trabalhadores da Bestfly TICV estão sem informação oficial acerca da situação atual da empresa, sobre quem vai assumir o cumprimento dos seus direitos laborais e sobre o salário de maio que até a manhã de hoje ainda não tinha sido pago. Uma situação de incerteza que se arrasta há 3 meses desde que entraram de férias e que as férias terminaram hoje, dia em que dirigiram-se à sede da empresa para pedirem alguma informação, mas sem sucesso. Por canais não oficiais, entretanto, foram tomando conhecimento de que terá havido uma reunião de acionistas da última quarta-feira e que ainda hoje sairia um comunicado e o salário seria pago. O Cândido Amorim Fortes falou com os trabalhadores. Desde o início das suas férias coletivas, há 3 meses atrás, denuncia um técnico da empresa, não tem qualquer comunicação oficial sobre o desfecho da sua situação laboral. As férias terminaram hoje, mas até esta manhã apenas tinham informações não oficiais que indicam que seria emitido um comunicado, que o vencimento de maio seria pago ainda neste dia ou mais tardar na segunda-feira e que não mais precisam de se dirigir às instalações da TICV. Um mundo de incerteza que, alerta Rubem Barros, tem consequências. Tem muita coisa que não está de acordo com a lei. Tipo, nós não temos o salário no mês de maio, hoje é o dia 14, e também as férias terminaram hoje sem nenhuma comunicação da empresa, nem por e-mail, nem por forma física, e não há nenhum representante da empresa aqui na sede, que estamos agora aqui. E esta situação está a arrastar há mais de 3 meses, com consequências para pessoas, psicologicamente, financeiramente, até familiarmente, as pessoas estão a ser afetadas. Isso é a nossa reivindicação hoje, com algumas informações não oficiais, de que será pago hoje, que seria feito um comunicado hoje. Depois das férias, o que é que aconteceria? Mas ainda não temos nada concreto. A incerteza reina, salienta Rubem Barros, que manifesta a reivindicação dos trabalhadores serem indemnizados ou enquadrados em outra instituição. Dizem ter tido informação não oficial de que terá havido uma reunião de acionistas na última quarta-feira para uma decisão final, mas nada de concreto foi avançado. A maioria dos trabalhadores não sabe o que será o futuro. Alguns, admite Rubem Barros, terão aproveitado a oportunidade de assinar por outra empresa e assim perderam os seus direitos junto à TICV. Há pessoas que já foram contratadas pela outra empresa, mas a massa dos trabalhadores ainda não. Não sabemos o nosso futuro profissional. Há outros até a tentar ganhar a vida de uma forma, já caindo na legalidade porque se fizeram outro contrato. Já perde os direitos que tem. É uma situação precária para todos nós. Sim, passado dia 12, houve por meios uma informação de que houve uma reunião entre os acionistas e o governo para tomar a decisão final. Mas disso não sabemos mais nada. Tipo, não há nenhuma informação clara, escrita. Algumas pessoas têm o e-mail bloqueados, outras eu nem tenho acesso. Então essa via seria o e-mail ou então para algum representante da empresa, mas ainda não temos nada em concreto. Alguns querem a indemnização, outros não. Então seria os nossos direitos, que está na lei, já está há muito tempo na lei, então queríamos que isso seja cumprido. Ou indemnização ou uma integração noutra empresa ou alguma solução. Mas a incerteza é que está a reinar em todo esse processo. Estamos à espera, sempre à espera de um comunicado, algum posicionamento do governo e da empresa em questão. Em última instância, adianta Rubem Barros, os trabalhadores da Bestfly TICV ponderam ir a tribunal para fazer valer os seus direitos consagrados na lei. 13h37 e meio, 20 anos celebrando a generosidade. Muito obrigado, doadores de sangue, é o slogan do Hospital Universitário Agostinho Neto, que através do Banco de Sangue antecipa a comemoração do Dia Mundial do Doador de Sangue, assinalado a 24 de julho. Neste quadro, o hospital pretende realizar diversas atividades para aumentar a consciencialização sobre a necessidade de se doar sangue como um ato de salvar vidas. A Ministra da Saúde, Filomena Gonçalves, destacou a importância da doação de sangue como um ato supremo de solidariedade que tem o poder de salvar vidas. A doação de sangue é um ato de solidariedade que tem um impacto imensurável na vida das pessoas. Cada doação pode salvar, em média, até 3 vidas e contribuir significativamente para a saúde e o bem-estar da nossa comunidade. Em Cabo Verde, onde os desafios são muitos e variados, a necessidade do fornecimento seguro e contínuo de sangue é vital. Filomena Gonçalves enfatizou ainda que cada doação pode fazer a diferença na vida de muitos pacientes que necessitam de transfusões. Neste sentido, a Ministra apela às pessoas para a necessidade de serem um doador de sangue. Apelo a todos para que considerem tornar-se doadores regulares. A vossa contribuição pode salvar vidas e assegurar
que nenhum cabo-verdiano fique sem o tratamento necessário. É essencial que promovamos uma cultura de doação de sangue regular entre os nossos jovens e o público em geral. Luís Vicente Santos, doador de sangue há 12 anos, salienta que a sua jornada começou por necessidade pessoal e desde então tem assumido o compromisso de doar sangue regularmente e também de encorajar outras pessoas a fazerem o mesmo. O primeiro dia foi um dia de muita expectativa porque era a primeira vez e nunca andava. Mas a partir daí nota-me, não era um ato normal e um ato que não está fazendo para nos salvar a vida, que é muito importante, me passa a dar sangue ali regular. Tanto, nesse momento, eu não tenho 12 anos, 2012 a 2024, toda sangue regular, de maneira que não te sente bem, não te sente que está mais saudável, mais jovem, portanto, não te agradecer a tudo e doadores que continuava a dar sangue, a fazer exato de amor, exato de generosidade para com o nosso paciente. Em Cabo Verde, segundo os dados, a maioria dos doadores são voluntários. Amanhã, sábado, vai ser realizada uma marcha sobre a importância da doação de sangue, um trabalho da jornalista estagiária Ani Lopes. Já são 13 horas mais 40 minutos. Abrimos a nossa página internacional com a informação de que o recém-eleito Parlamento da África do Sul reúne-se hoje para escolher o próximo presidente da República do país, ainda com incerteza sobre que partidos se irão juntar ao Congresso Nacional Africano, ANC, no governo de unidade nacional. Espera-se que Cyril Ramaphosa, de 71 anos, líder do ANC há 3 décadas, seja reeleito, uma vez que nenhum outro candidato foi apresentado. O ANC anunciou na noite passada que tinha chegado a um entendimento com a Aliança Democrática e outros partidos mais pequenos, mas o secretário-geral do ANC disse que os pormenores finais do acordo ainda estavam a ser ultimados. O ANC obteve 40,18% dos votos das eleições de 29 de maio e perdeu a maioria absoluta do Parlamento pela primeira vez em 3 décadas do poder desde o fim do apartheid. Manteve encontros com todos os partidos políticos, informou ainda o secretário-geral. O Partido Aliança Democrática já indicou que também estaria disposto a integrar um governo de unidade nacional, mas não fez ainda um anúncio final sobre as conversações com o ANC. O ANC também iniciou negociações exploratórias com o partido da extrema-esquerda, Combatentes da Liberdade Económica, antigo dissidente do próprio partido ANC. O Partido Livre Inkatha, quinto partido mais votado, com 17 mandatos, já anunciou que aceitaria integrar um governo de unidade nacional. Vamos ver então o que é que vai acontecer na África do Sul. E os líderes do G7 chegaram a um acordo considerado histórico em relação à ajuda militar à Ucrânia. O acordo dos líderes do G7 consiste em utilizar os lucros dos ativos russos congelados para garantir um empréstimo de 46 mil milhões de euros para apoiar a Ucrânia. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse que estão a enviar um sinal forte ao presidente da Rússia, mostrando-lhe que não pode vencer. A Rússia já reagiu e promete retaliar com medidas extremamente dolorosas após o acordo do G7 sobre um empréstimo à Ucrânia a ser financiado pelos juros dos bens do Banco Central Russo congelados em território comunitário europeu. A porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Maria Zakharova, garantiu que no seu país existem propriedades e bens europeus suficientes e a inevitável retaliação russa será extremamente dolorosa para os europeus. Em todo o mundo estão congelados 260 mil milhões de euros de fundos do Banco Central Russo, a maioria dos quais na Bélgica, que foram bloqueados depois da Rússia ter invadido a Ucrânia. O primeiro-ministro José Luís Correia Silva vai participar amanhã e depois da manhã na Conferência de Paz para a Ucrânia, a convite do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. A conferência acontece na Suíça e vai juntar representantes de mais de 90 países e também organizações. Contudo, nem a Rússia e nem a China, entre outros grandes ausentes, grandes atores, estarão fora deste encontro que vai acontecer na Suíça. O objetivo da conferência organizada pela Suíça é inspirar um futuro processo de paz, tendo por base os debates que tiveram lugar nos últimos meses, nomeadamente o plano de paz ucraniano e outras propostas de paz baseadas na Carta das Nações Unidas e nos princípios fundamentais do direito internacional. Já alcançamos 43 minutos depois das 13, é o fim de linha neste jornal. Não
sem antes dizer ao amigo ouvinte, caso esteja à espera de alguém que partiu da praia, foi a São Vicente e agora vai processar o voo da TACV, o Boeing, e deve aterrar aí no Aeroporto Internacional Amílcar Cabral às 2h02. Da praia já partiu o voo da TAP que vai para Lisboa, deve aterrar na capital portuguesa quando forem 6h mais 16 minutos. Mais à frente está um outro aparelho também da TAP, só que partiu de São Vicente, com aterragem prevista na capital portuguesa às 5h59. Do Boa Vista também saiu um avião da TAP, aliás é do SAL, saiu um avião da TAP com chegada prevista em Portugal às 6h46. De resto, são aeronaves que estão a fazer a travessia do corredor atlântico pela via marítima. Neste momento temos um fraco movimento, o Dom Tuta navega muito perto de São Nicolau. É expectável que dentro de sensivelmente uma hora o Dom Tuta esteja no Porto de Tarrafal. E por falar em Porto, falemos agora do movimento das marés, bem como o que nos dizem as tabelas solunares em relação aos melhores momentos para a pesca, por além de outras informações. Para esta sexta-feira, 14 de junho, o sol despontou às 6h04:17 e o pôr do sol será às 19h04:35. A lua encontra-se na fase quarto crescente, como seu dia visível do céu, e o ocaso lunar aconteceu às 0h41 pelo oeste e a lua voltou a sair pelo leste às 12h53. A primeira baixa-mar do dia aconteceu às 5h41 e a seguinte será às 18h50. A primeira praia-mar aconteceu às 0h09 e a seguinte foi às 12h24. E os dados apontam que hoje é um dia regular para pescar, sendo o melhor momento das 17h24 até às 19h24. Hoje, sexta-feira, a primeira baixa-mar aconteceu, aliás, amanhã, sábado, a primeira baixa-mar vai acontecer às 5h41 e a seguinte às 18h50 e a primeira praia-mar às 0h09 e a seguinte às 12h24. Em relação à pesca, um bom dia amanhã, pelo que o amigo ouvinte então poderá aproveitar e fazer uma boa pescaria neste sábado, Mira. E já temos 13h mais 45 minutos. Vamos aqui à reposição dos títulos. Dissemos que pouco mais de um quarto das crianças e um quarto das mulheres em Cabo Verde são consideradas anémicas, condição considerada problema de saúde pública. Mais de 3 dezenas de famílias de Santa Cruz beneficiadas com energia limpa, sustentável e gratuita. Cabo Verde deve ver reconhecida a sua resiliência climática no próximo ano, de acordo com o resultado de um estudo. O CID desafia governos central e local a tomarem consciência da situação do turismo da Ilha da Boa Vista. Em PD, em Santiago Sul, acusa câmaras da região de sonegarem aos seus trabalhadores a implementação do PCFR. PAICV, na Assembleia Municipal da Praia, pede melhor sintonia entre a Câmara e o Governo. O Presidente da África do Sul pode ser reeleito hoje, após constituição de um Governo de Unidade Nacional. G7 decide atribuir 46 mil bilhões de euros de ativos russos congelados como empréstimo à Ucrânia. Anatólio Lima na edição e apresentação deste Jornal da Tarde, técnica de Dão Brito. Na apoio à realização esteve a Jamila Carvalho. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.